Chega mais, família! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o meu ano no circo, o ano que eu fugi com o circo. Será que eu fugi mesmo? Se você ainda não conferiu a minha história completa, ou pelo menos bem recortada, mas com mais fatos, olha aqui esse vídeo, foi o primeiro vídeo do canal. Espero que você passe por lá para conferir depois de assistir esse vídeo todo. Mas agora, vamos embora? Vem comigo! Essa história começa em janeiro de 2012, o mês que eu cheguei lá nos Estados Unidos para começar a minha aventura. Fui para Tampa primeiro porque era a sede estava lá em Tampa. E aí você tem que entender o seguinte, é um circo itinerante, ou seja, eu morava num trem enorme, tinham animais, tinha cavalo, pônei, tigre, além dos artistas, né? E tinha gente do mundo todo, tinha gente da Mongólia, tinha gente da Rússia, tinha gente da Ucrânia, tinha gente dos Estados Unidos, óbvio. As bailarinas eram todas brasileiras, tinha chineses, tinha argentinos, enfim, tinha aí gente do mundo inteirinho realmente. E cada um com o seu papel. Então, imagina só, nesse trem enorme, com todas essas pessoas, tinha um vagão com 15 quartos, que era o vagão das dancers, das bailarinas, todas brasileiras, menos uma que era argentina, o resto tudo brasileiro. Eu morava num quarto que não dava para abrir meus braços, assim. O quarto acabava aqui. Tinha tudo que eu precisava. Tinha a cama virava mesa, tinha um mini frigobar, tinha uma piazinha, tinha compartimentos, armários, né? Eu cheguei lá com 2 malas grandes de 32 quilos e quando eu olhei o quarto, eu falei, aonde eu vou colocar essas coisas todas? Eu não conseguia imaginar o espaço e como é que eu ia arrumar tudo que eu trouxe e onde eu ia enfiar a mala, né? Porque ainda tinha esse trambolhão lá. No final das contas, gente, deu tudo certo, eu arrumei tudo e não parei de comprar um segundo nos Estados Unidos. Alguns pontos que eu quero te contar dessa história. Primeiro, foi um divisor de águas na minha vida, porque para mim sempre foi um valor enorme a independência, né? Ser uma pessoa independente. Quando eu falo independência aqui nesse contexto, eu tô falando de realmente ser uma pessoa que é capaz de prover a própria vida, que é capaz de sustentar financeiramente a própria vida. E essa foi a minha mais recente na época, né? E mais longa oportunidade de trabalho no meu meio, com a minha arte, em dólar. Então imagina, eu estava saindo da casa dos meus pais, indo para um país diferente, num outro idioma, morar num trem, né? Trabalhar, fazer minhas comidas, fazer minha arrumação, enfim, cuidar da minha vida. E isso para mim foi muito importante, muito marcante. Como eu falei, era um valor, eu precisava muito. E eu tenho uma crença, não sei se você concorda com essa crença, mas a minha crença é de que quando a gente tem independência financeira, a gente é mais livre para fazer algumas escolhas. Não sei se você concorda. Escreve aqui nos comentários se você concorda ou não, mas se você discordar, e não tem problema nenhum, me explica o que na sua história te provou diferente. Porque na minha é isso. A gente faz escolhas melhores, não melhores, mas a gente é mais livre para escolher, tem mais opções de escolhas quando a gente se banca, quando a gente tem independência. Me diz aí se você concorda ou não. Seguindo, então, eu estava nesse cenário, nesse trem, nesse quarto minúsculo, mas olha, eu nunca fui tão feliz. Justamente por esse motivo, que eram as minhas coisas, o meu tempo, o meu trabalho, sabe? Era a primeira vez realmente que eu dei esse passo para fora do ninho familiar para ter essa experiência que foi transformadora. E eu vou te dar o que mais me transformou nessa experiência. Bom, sem dúvida, eu já tinha contato com a língua inglesa, mas morando lá e principalmente as minhas amigas do circo, nem todas falavam inglês. Ou muito bem, ou realmente não falavam. Então eu basicamente fui a tradutora de todo mundo, resolvi o problema de todo mundo e isso foi me dando muito corpo no inglês, né? Muita desenvoltura. Então realmente eu ganhei, esse foi o meu intercâmbio, apesar de eu já ter tido uma experiência aos 15 anos, um curto intercâmbio de 1 mês, mas o circo realmente fez o meu inglês decolar. Bom, a outra experiência é de você gerir a sua vida. Apesar de sempre ter sido uma pessoa muito organizada,
A gente não pode negar que na casa dos pais você não faz tudo, né? Tem os pais, a mãe faz a maior parte das coisas, de limpezas, enfim, pessoas que ajudam. Então lá eu que tinha que tomar conta de tudo, eu que tinha que fazer minha comida. Eu nunca tinha feito comida tanto tempo assim, né? Uma coisinha ou outra, mas realmente se eu não fizesse a comida, eu não ia ter o que comer. Então era total minha responsabilidade, minha gerência, arrumar o meu quarto, enfim, essas coisas de gestão da vida adulta, né? Lembrando que eu tinha 19 anos na época, eu saí daqui com 18 e fiz 19 lá. Então foi uma aventura nesse sentido, né? E aqui no Brasil a gente não tem esse costume, a gente não sai da casa dos pais tão cedo. Salvo algumas exceções, claro, mas não é costume, como lá nos Estados Unidos, que eles vão para a faculdade e já saem da casa dos pais, né? Mudam de estado e tudo. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que não é bem assim. Mas claro que nessa vida nem tudo são flores, eu passei por muitos perrengues, eu vou te contar alguns deles. Imagine você que nesse trem, com 15 quartos, 15 ou 16 quartos, agora eu me esqueci, mas enfim, um desses quartos era a cozinha coletiva. Era um quarto igual, do mesmo tamanho que todos os outros, mas ele era com a função de ser a cozinha coletiva, ou seja, tinham as panelas de todas ali e a gente fez esse acordo de, utilizar junto, dividir, compartilhar, etc. Mas você sabe bem que quando se divide afazeres da casa, cada um tem o seu tempo. E aí um dos problemas que a gente sempre tinha lá era que quando, por exemplo, eu chegava para fazer a minha comida na cozinha, as panelas estavam sujas. Não só sujas, com resto de comida para guardar, a cozinha em si estava deplorável, cheio de migalha e restos de sujeira, louça na pia, enfim, aquela zona que não dá. Não sei se você é tão chato quanto eu quanto limpeza, e eu nem sou das mais chatas, mas não dá. Um ambiente coletivo tem que ter um mínimo de organização, um mínimo de trabalho em equipe. Mas tinham esses estresses. Um outro estresse que eu vivi também, essa é maravilhosa. Como a gente morava num trem, o trem ficava estacionado no trilho da cidade. E aí, em algumas cidades, esse trilho, ele era muito distante da arena que a gente se apresentava. Por quê? Apesar de ser um circo itinerante e ser um circo, não era um circo de tenda, era um circo de arena, aquelas arenas de basquete, enfim, os campeonatos de basquete dos Estados Unidos. Então a gente se apresentava nessas arenas. E aí, quando era muito longe, e mesmo quando não era, sempre tinha um ônibus que levava a gente, mas quando era muito longe, eram, 1 hora para chegar no lugar, 40 minutos, etc. Teve uma vez que depois de um dia de 3 shows, a gente ia no supermercado quase de madrugada, meia-noite, 1 hora da manhã, fazer as compras. Eu fazia compra do supermercado uma vez na semana, de madrugada. E aí, nesse lugar especificamente que eu não vou me lembrar, o ônibus não conseguia chegar tão perto do trem. Ele parava um pouco distante. Então imagina, tinha compras que eram realmente aquela compra do mês, sabe? Que você comprava mais coisas do que normalmente. Muito peso, muita sacola. E imagina um trem enorme, o ônibus parava uma certa distância, eu tinha que andar até o meu vagão com aquelas sacolas. Não só eu, como as minhas amigas também. Imagina o drama que não era para chegar desse ônibus até o meu quarto. Um drama. Não sei como, não me pergunte, eu não me lembro, mas surgiu um carrinho. Como é que se chama aqueles carrinhos? Meio carrinho de obra. Aí a gente botou as compras lá, eu acho que eu tenho uma foto, vou ver se eu acho a foto para deixar aqui. E aí a gente foi carregando essas compras até o quarto e rindo, se divertindo, e foi hilário. Aquele famoso programa que tem tudo para dar errado, mas que no final das contas foi super divertido e uma grande memória que eu adoro lembrar. Um outro perrengue que eu passei, que eu vou te contar, dentro dessas grandes distâncias do trem até a arena, como eu te falei, em uma delas me deu uma dor de barriga, sabe aquelas que você começa a suar frio, ter calafrios e o lugar não chega e você tendo contorção interna. Nossa, eu não gosto nem de lembrar, suei frio e fazendo aquele trabalho mental do tipo, você vai aguentar.
Até que a gente chegou na arena, eu deixei todo mundo sair do ônibus e eu fui varada. Where's the bathroom? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? E não sei o que aconteceu, mas no final das contas eu me salvei, deu tudo certo, mas foi um momento de grande aflição na minha vida. Olha, foi um ano de muitas alegrias. Eu não só dancei nos Estados Unidos, como dancei no México também. Depois pude ficar um pouquinho e passear por Cancún, enfim. Foi muito prazeroso, aprendi muitas coisas sobre viver em comunidade, né? Viver com outras pessoas. Tive meus relacionamentos, tive as minhas questões, os meus dias ruins, como qualquer pessoa, como em qualquer situação. Mas realmente eu digo que tem a minha vida antes do circo e depois do circo. Tanto que quando eu voltei e fui trilhar outros caminhos, até na psicologia, em várias entrevistas, eu vou te dizer, em várias entrevistas eu me dei bem por causa dessa experiência, porque vou te dizer isso, hoje em dia as pessoas gostam de experiências, as pessoas querem buscar outros que possam agregar, não só com conhecimento técnico, mas com conhecimento de vida, simbólico, de experiência, de bagagem. Então, sem dúvida, o circo foi essa experiência na minha vida. Eu sou muito grata, eu fui muito feliz. Tive meus momentos ruins, mas o saldo é positivo. E eu espero que você tenha as suas, ou então que você consiga olhar para o seu passado e descobrir quais foram o seu antes e depois. Qual foi aquela história? Não precisa ter sido tão longa assim, né? Eu fiquei um ano lá e tal, mas qual foi talvez um evento, uma palavra, uma palestra, um livro que te transformou, que foi uma passagem na sua vida, que te marcou, que te transformou de verdade? Me conta! Escreve aqui embaixo o que aconteceu contigo que foi um antes e depois. Todo mundo tem um evento desses. Se você gostou desse vídeo, já clica nesse botão de curtir, se inscreve no canal, manda o vídeo lá para sua mãe, para sua amiga, para alguém que vai gostar e vai curtir com a gente essa história. E assim você me ajuda muito e tenho certeza que ajuda e inspira outras pessoas também. Te vejo na próxima. Vem comigo?